Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a teoria da ação significativa. Você a conhece? Essa teoria já foi cobrada em concurso do Ministério Público do Paraná e também de Goiás, e vem ganhando força e notoriedade aqui no Brasil nos últimos anos com Paulo César Bussato. Essa teoria ela foi formulada por Tomás Salvador Vives Anton a partir da filosofia da linguagem de Ludwig Wittgenstein e também da teoria da ação comunicativa de Habermas. Essa teoria tem por escopo a compreensão humanística conectada ao contexto social em que a ação se desenvolve. Vives-Anton buscou, através de sua teoria, questionar o modelo finalista e ontológico de Weltzel, cuja ação é tão somente um movimento corpóreo, voluntário, consciente e final. Para o autor, o importante na compreensão do conceito de ação não é eminentemente o que as pessoas fazem, ontologicamente analisado, mas sim qual o significado que elas fazem com base no contexto em que se dá a ação. Assim, o autor busca afastar o conceito universal de ação, pois toda ação necessitaria de um contexto para ser identificada. Nesse sentido, Vives-Anton acredita que não seria possível existir uma ideia de ação precedente à norma. Seriam as normas que trariam significado jurídico, social e cultural para as ações. Em resumo, os significados das condutas penais só existiriam em virtude das normas. Desta forma, teríamos dois planos de avaliação da conduta, uma de ordem social e outra de ordem pessoal, subjetiva. Com isso, a teoria ela une aspectos internos com os aspectos externos do agir humano e sua relação com o mundo. Para falar de ação, segundo Vives-Anton, não é suficiente apenas a capacidade do sujeito ativo de formar e expressar intenções, pois elas dependem também do significado social atribuído a ela. Assim, Paulo César Bussato relata que os elementos circundantes da ação servem para sua percepção e compreensão mais do que para sua explicação social. Segundo o autor, a identificação da existência de uma ação ela depende das circunstâncias que a circundam. Como exemplo, Bussato fala que a ação de um indivíduo que está em casa, parado, olhando para sua parede, sem nada fazer, tem um significado específico. Outro significado teria se essa mesma pessoa, funcionário público, ficasse durante todo o expediente praticando a mesma conduta de ficar parado, encarando a parede, sem nada fazer. Veja, portanto, pessoal, que conceber um conceito significativo de ação nada mais é que expressar uma forma de percepção da ação no contexto social das circunstâncias em que ela se produz. Na teoria da ação significativa, o que regularia o sentido da ação é chamado de tipo de ação, que na teoria finalista corresponderia mais ou menos a uma espécie de tipicidade, mas que com ela não pode ser confundido, porque Vives-Anton não trabalha com o conceito de tipicidade. Ok? Haverá tipo de ação quando for possível perceber uma correspondência entre a ação e a norma composta por pressupostos objetivos e subjetivos. Assim, uma ação seria formalmente típica quando for considerada relevante para o direito penal. Por outro lado, ela será materialmente típica quando houver pretensão de ofensividade ao bem jurídico. Quanto à ilicitude, Vives-Anton expõe que haverá antijuridicidade quando a conduta for violadora do ordenamento jurídico, estando ela presente quando existe dolo ou imprudência em relação à norma e ao bem jurídico tutelado. A antijuridicidade é chamada por Vives-Anton de pretensão de ilicitude. Por fim, a culpabilidade nessa teoria é chamada de pretensão de reprovação. E assim como a teoria finalista, ela também está ligada à pessoa do agente, e não à sua ação propriamente dita. Em sua teoria, segundo Pedro Fonseca, a pretensão de reprovação é preenchida pela imputabilidade e pela consciência da ilicitude. No mesmo sentido da teoria finalista, a pretensão de reprovação ela busca identificar a possibilidade do agente ter agido de outro modo, sendo possível que assim agisse. Há ainda a pretensão de necessidade de pena, que é uma expressão do princípio da proporcionalidade, voltada para a punibilidade do agente. Nela, se analisa as condições objetivas de punibilidade, a inexistência de causas pessoais de exclusão, anulação ou levantamento de pena e, por fim, a impossibilidade de aplicação de medidas de graça, como a anistia e o indulto. A ausência de proporcionalidade da pena violaria o ordenamento jurídico e, portanto, seria considerada injusta.
Somando-se a pretensão de relevância com a pretensão de ilicitude, de reprovação e de necessidade da pena, nós teríamos a pretensão de validade da norma penal. Para finalizar, apesar de entender interessante e coerente a teoria da ação significativa, é importante apontar um problema grave de segurança de sua formatação. Pois ao estar intimamente ligada a um ato de fé daquele que interpreta a conduta considerada delituosa, ela acaba alargando o conceito de crime, colocando uma expressiva relevância aos signos sociais, lesando, por consequência, o princípio da legalidade. Beleza? Então, até a próxima. Espero que tenham gostado.